Capítulo 6. No entanto, tendo em vista as necessidades dos irmãos mais fracos, acreditamos que uma emina de vinho por dia é suficiente para cada um. Regra de São Bento, capítulo 40. Shurgan ainda estava dormindo quando Blacktooth se sobressaltou, totalmente desperto por sons de quescos, que pararam perto da carruagem. Então ele ouviu vozes falando baixinho em gafanhoto. Eles estavam falando sobre as vacas de Shard no cercado ao lado do celeiro, até que algo os excitou e houve outra explosão de batidas de quescos, seguida pelos gritos de Aidre. O monge puxou a borda da lona e espiou para fora. Alguns flocos de neve ainda caíam na fraca luz da manhã. Havia 3 cavaleiros, obviamente nômades. 2 deles seguravam a garota, que chutava, suspensa pelos braços entre eles. Shard começou a gritar protestos de longe, e o corcunda correu para fora com seu mosquete. Blacktooth virou-se para acordar Gun, mas ele já estava de pé e se movendo, vestindo suas peles de lobo e o capacete de couro com pequenos chifres e um ornamento de metal. Ele geralmente usava o chapéu apenas quando montado. Blacktooth enfiou a mão fundo no estofamento e sentiu a arma de fogo do diácono vermelho. A garota não a tinha encontrado. Shurgan saiu pela outra porta e apareceu na visão deles por trás da carruagem, gritando com os renegados no dialeto cão selvagem das altas planícies. Em nome do charfcão selvagem e de sua mãe, coloquem-na no chão. Eu ordeno a vocês, sem mãe. Desmonte-me. Blacktooth ergueu a arma do cardeal, mas sua mão tremia muito. O nômade não envolvido com a garota ergueu seu mosquete, olhou atentamente para a santa loucura e depois largou a arma no chão. Os outros colocaram a garota de pé, e ela prontamente fugiu. Os cavaleiros desmontaram lentamente, e o líder aparente caiu de joelhos diante de Gun que avançava. Ele agora falava no dialeto de Gun. Ó parente do pequeno urso, pai da donzela do dia, não queríamos machucá-la. Vimos aquelas vacas ali e pensamos que fossem nossas. Estávamos apenas provocando a garota. Apenas um pequeno estupro de provocação, talvez. Peçam desculpas e saiam daqui imediatamente. Vocês sabem que essas vacas mansas não são suas. Vocês não têm mãe. Vocês montam cavalos sem marca. Ouvi vocês falando gafanhoto, então vocês não pertencem a nenhum lugar perto daqui. Nunca incomodem essas pessoas, elas são filhas do Papa, com quem as hordas livres têm tratados. Os visitantes obedeceram imediatamente e se foram. O incidente não durara mais de 5 minutos, mas Blacktooth estava pasmo. Ele desceu da carruagem. Shurosligan encostou-se na carruagem e olhou distraidamente para eles enquanto se afastavam em direção à trilha principal através de um chuvisco de neve. Eles são bandidos gafanhoto, mas conheciam você. Quem é você? Perguntou Blacktooth maravilhado. O nômade sorriu para ele. Você sabe meu nome. Do que eles te chamaram? Pai da donzela do dia. Você nunca ouviu isso antes? Claro. É como se chama o próprio Jarf. Ou até mesmo o próprio tio, em algumas ocasiões. Mas os sem mãe reconheceram você. Ontem à noite sonhei com um rei dos nômades. Gunhill. Não sou rei, Nimue. Ainda não. Não foi a mim que eles reconheceram. Apenas isso. Ele tocou o ornamento de metal na frente de seu capacete. O clã da minha mãe.
Ele sorriu para Blacktooth. Nimue, meu nome é Santa Loucura, da linhagem materna do pequeno urso. Pronunciei em Jack Rabbit. Shuronyugan. Mas em Jack Rabbit, isso significa louco mágico. Apenas o último nome. Como que soa? Onyugan. Anegan. Exatamente. Somos primos, disse o nômade com um ar de superioridade. Não conte a ninguém, e nunca mais pronuncie isso em Jack Rabbit. O cardeal Bramponi estava se aproximando da direção da casa de Jard, e Shurgan foi ao encontro dele com um relato do incidente. Blacktooth se perguntou se o nômade estava apenas brincando com ele. Ele tinha ouvido alegações da origem nômade da dinastia, mas como Buedulus não fazia menção a ela, essa origem devia ser de séculos recentes. Pelo menos ele sabia agora que Gan era de uma poderosa linhagem materna. Sua própria família, deslocada para as fazendas, não tinha insígnias, e ele nunca havia estudado a heráldica das planícies. Outra coisa que despertou sua curiosidade sobre o nômade foi sua aparente amizade próxima com o padre Elaiden, que o chamava de filhote de urso. O padre frequentemente cavalgava ao lado do nômade quando este estava conduzindo a carruagem, e as conversas deles eram claramente pessoais, mas privadas. Eles se conheciam bem nas planícies. A partir de fragmentos ouvidos, ele concluiu que Elaiden fora anteriormente o professor do nômade, mas não ousava mais desempenhar esse papel sem ser solicitado, para que um aluno adulto e um tanto perverso não rissem sua cara. Blacktooth foi procurar seu rosário e cítara no celeiro, que estava meio enterrado na encosta de uma colina. A hidreia não estava visível, mas ele podia ouvir o som abafado de cordas sendo dedilhadas. O chão era de pedra varrida, e um pequeno riacho de água de nascente corria em um canal por baixo de uma porta fechada nos fundos e saía para o curral de gado do lado de fora da parede. Acima da porta havia um palheiro. Ele abriu a porta e se viu em um porão de raízes, com vários caixotes quase vazios contendo alguns nabos murchos, uma abóbora e algumas batatas brotando, os restos das plantações do ano passado. E havia puts de frutas em conserva onde elas poderiam ter crescido. Nas prateleiras havia 3 barris, alguns implementos agrícolas e uma pilha de palha para acomodar vegetais. Não havia ninguém ali. Ele se virou para sair, mas a hidreia desceu do palheiro e o confrontou enquanto ele começava a sair. Nimue olhou para ela e recuou. Apesar do tempo, ela vestia nada além de uma saia curta de couro, um sorriso brilhante e o rosário dele como um colar. Ele recuou. Onde está a cítara? No palheiro. É mais confortável lá em cima. Você pode se aconchegar no feno. Venha. O ar está mais quente aqui dentro do que lá fora. Tudo bem. Ela entrou e fechou a porta atrás de si, deixando-os na escuridão total. Você não tem uma lamparina ou vela? Ela riu, e ele sentiu as mãos dela explorando-o. Você não consegue ver no escuro. Eu consigo. Não? Por favor. Como você consegue? As mãos dela se retrairão. Como eu consigo o quê? Ver no escuro. Eu sou uma Granny, você sabe. Alguns de nós conseguem fazer isso. Não é realmente ver, porém. Eu só sei onde estou. Mas posso ver a auréola ao seu redor. Você é um de nós. Nós quem? Você é um Granny com uma auréola.
Eu não sou, ele se interrompeu, ouvindo o farfalhar da saia dela na escuridão, depois o arranhar da pederneira no aço e uma faísca. Após várias faíscas, ela conseguiu acender um pouco de isca e a usou para acender uma vela de sebo. Nimue relaxou um pouco. Ela pegou 2 canecas de barro de uma prateleira e abriu a torneira de um dos barris. Vamos beber um copo de vinho de frutas. Eu não estou com muita sede. Não é para a sede, bobinho. É para ficarmos bêbados. Eu não deveria fazer isso. Ela entregou a caneca a ele e sentou-se na palha. Minha cítara. Ah, tudo bem. Espere aqui. Eu vou pegá-la. Ele engoliu o vinho nervosamente enquanto ela estava fora. Era forte, doce, tinha gosto de resina e era imediatamente relaxante. Ela voltou com a cítara dele, mas a manteve afastada quando ele estendeu a mão para pegá-lo. Você tem que tocar para mim. Ele suspirou. Tudo bem. Só uma vez. O que devo tocar? Me sirva outra antes de fazermos isso, irmão. Nimue serviu outra caneca de vinho e entregou a ela. Esse é o nome da música, bobinho. Eu não a conheço. Bem, toque qualquer coisa. Ela se jogou na palha. A saia dela subiu. À luz de velas, ele podia ver por baixo dela. Ela não estava usando nada ali. Mas algo era incomum. Ele não via uma garota assim desde criança, mas não era como ele lembrava. Ele olhou para ela, a cítara, a caneca de vinho em sua mão e a vela. Ele bebeu o vinho e serviu outro. Toque uma canção de amor. Ele bebeu novamente, deixou a caneca de lado e começou a dedilhar as cordas. Ele não conhecia nenhuma canção de amor, então começou a cantar as falas de abertura da quarta ecloga de Virgílio com uma música que ele mesmo havia composto. Quando ele chegou às palavras Ianre te Virgo, ela fez um pequeno sopro com os lábios e apagou a vela a 2 metros de distância. Ele parou assustado. Sirva mais uma taça de vinho e venha aqui. Nimue ouviu o líquido espirrando na caneca, então percebeu que era ele mesmo quem estava fazendo aquilo. Você bebe, disse ela. Como saio daqui? Bem, você tem que encontrar o buraco da fechadura. Não é muito grande. Ele tateou na área da porta. É por aqui? Ele assentiu puxar sua manga, engoliu o vinho antes de derramá-lo e esparramou-se ao lado dela na escuridão. Onde está a chave? Bem aqui. Ela agarrou o que havia agarrado quando se conheceram. Ele não teve vontade de resistir. Eles se juntaram, mas depois de muito tatear, ele disse, não cabe. Eu sei. O cirurgião me consertou para não caber, mas é divertido de qualquer maneira, não é? Não muito. Ela soluçou. Você não gosta de mim. Sim, eu gosto, mas não cabe. Não faz mal, fungou ela, deslizando mais fundo na palha. Só venha cá. Ele nunca ficara tão surpreso desde as investidas de Torrildo no porão. Bêbado, ele temia a qualquer momento que o cardeal Bramponi saltasse do armário de vassouras e gritasse, ahá! Peguei vocês! Mas nada disso aconteceu. Quando ele cambaleou para fora do celeiro com a virgindade diminuída, uma sorridente Aedrea, sempervirgo, sentada girando o rosário dele, observou-o do palheiro até que ele rastejou para dentro da carruagem e puxou a lona atrás de si.
O termo contra a natureza insinuou-se em sua consciência embriagada. Ele nunca estivera tão bêbado. Maldita seja aquela bruxa, ele sussurrou ao acordar, mas recuou das palavras imediatamente. Eu sou o meu próprio bruxo, rapidamente a substituiu. Ajude-me, São Isaac Edward Leibowitz. Meu patrono, eu ansiava por entrar naquele celeiro, reze por mim. Fiquei feliz que ela roubou minhas coisas. Isso me deu a desculpa que eu precisava para persegui-la com falsa raiva. As coisas que ela roubou, eu deveria ter dado a ela. Eu sei disso agora. Porque eu não podia saber disso então? Gostaria de saber se sabia o que estava fazendo com Torrildo também. Eu, ou o demônio em mim. Ó São Leibowitz, interceda por mim. Blacktooth tinha se apaixonado com raiva. Sua sexualidade sempre fora um mistério para ele. Ele refletia sobre a profunda afeição que outrora nutria por Torrildo, entre outros que antes foram seus amigos na abadia. Seus sonhos eróticos envolveram com mais frequência nádegas enormes do que seios enormes, mas agora ele de repente estava apaixonado por uma garota e não havia dúvida em sua mente de que era o amor mais poderoso que já sentira, exceto seu amor pelo coração da Virgem, uma comparação blasfema, mas verdadeira. Ou era apenas luxúria também? Apesar de seu encontro no porão de raízes, durante os dias que se seguiram, a Hidrea respondeu ao seu olhar enamorado com um sorriso presunçoso e um balanço de sua bela cabeça. Ele sabia o que ela queria dizer. Ela, como portadora da maldição, era proibida de fornicar com qualquer um de fora do vale. A penalidade era mutilação ou morte. Ela correra um risco terrível ao seduzi-lo. Mas o que haviam feito no celeiro fora apenas brincadeira apaixonada, não contra a lei folclórica básica. Contra seus votos fragmentados, certamente. Ela sabia disso. No final, ela provocou-o sobre quão facilmente ela superou os votos dele. Ele sabia que ainda estava preso pelos votos, e desviar-se uma vez não era desculpa para desviar-se novamente. Mas sem mais cirurgias, a Hidrea era fisicamente incapaz de um coito normal. O pai dela fizera isso com ela quando era criança, provavelmente com medo de que alguém como Cortus ou Barlo a estuprasse. Ó Santa Mãe, tenha piedade de nós. Ninguém os viu no celeiro, mas a pulsação de sexualidade que acontecia sempre que a garota e o monge se juntavam não escapou à atenção do cardeal. O diácono vermelho o pegou sozinho enquanto Blacktooth estava atrás da carruagem amarrando pacotes em preparação para a partida. É hora de conversarmos, Nimue. Com licença, Blacktooth. Eu ouço Gan chamando você de Nimue, e parece servir. Como você quer ser chamado? Blacktooth deu de ombros. Estou deixando uma velha vida para trás. Eu posso muito bem deixar meu nome para trás. Eu não me importo. Muito bem, irmão Nimue. Apenas não deixe para trás sua promessa de obediência. Eu o lembro de que a Hidrea é uma Gene. Preste muita atenção em seus passos aqui. Eu lhe digo, o de Shard não foi o primeiro êxodo do vale para cá. Tem acontecido há anos. Este lugar é mais do que parece, e a Hidrea é mais do que parece. Eu comecei a suspeitar, meu senhor. Você não deve vê-la intencionalmente de novo. Se algum dia você a vir de novo em Valana, evite-a. Ele comandou Blacktooth com seus olhos. Isso não tem nada a ver com seu voto de castidade,
mas que isso ajude você a mantê-lo. Eles estão escondendo uma grande colônia Gene lá nas colinas mais altas, mas não deixe que eles saibam que você sabe. Eles têm medo o suficiente de nós para serem perigosos. Sim. E há mais uma coisa, Nimue. Shurosligan é um homem importante entre o seu povo, como você descobriu com aqueles bandidos, mas você não devia saber, e isso não é sabido em Valana. Agora tenho que pedir pelo seu silêncio. A necessidade de sigilo. Ele é um emissário para mim das planícies, mas você não deve contar isso a ninguém. Ele é apenas um cocheiro que contratei. Eu entendo, meu senhor. O padre Elaiden é outra questão. Eu não precisava ler sua mente para ver sua curiosidade sobre ele. Sobre ele, você também não deve dizer nada. Ele deixou a barba crescer para esta viagem, a fim de evitar reconhecimento. Eu o peguei a 40 milhas ao sul de Valana e o deixarei no mesmo lugar, o que o deixará ainda mais curioso. Nem mesmo meu amigo Dom Gerard sabe quem ele é. Eu disse aos viajantes que ele é apenas um passageiro a quem dei uma carona. Você sabe que o apresentei a Dom Gerard como meu secretário temporário. Nada mais disso. Você não fará menção a ele a ninguém. Se você o encontrar em Valana mais tarde, sem barba, não se permita reconhecê-lo. O nome dele não é Elaiden, de qualquer maneira. Sobre esses dois homens, você manterá silêncio absoluto. Tive muita prática em ficar em silêncio, meu senhor. Sim, bem, eu assumi um grande risco com você, Blacktooth. Nimue. Por enquanto, seu trabalho é apenas manter a boca fechada. Posso encontrar outros usos para você em Valana. Isso me agradaria, meu senhor. Me sinto inútil há anos. Bramponi virou-se para encará-lo de perto. Fico surpreso em ouvir isso. Seu abade me disse que você é bastante religioso e parecia ter um chamado para a contemplação. Você acha isso inútil? De jeito nenhum, mas é a minha vez de me surpreender que o abade tenha dito que eu fui chamado para isso. Ele estava muito bravo comigo. Bem, claro que ele estava bravo, em parte consigo mesmo. Nimue, ele lamenta ter feito você fazer aquela boba tradução de Duren. Ele achou que seria útil. Eu disse a ele o contrário. Eu sei. Ele achou que você estava fugindo do trabalho duro. Agora ele se culpa por sua revolta. Ele é um bom homem e sente muito que a ordem o tenha perdido. Eu sei o quão humilhante foi para você no final, mas perdoe-o se puder. Eu perdoo, mas ele não me perdoou. Eu nem tive permissão para me confessar. Não foi permitido por quem, Dom Gerard. O prior disse que iria perguntar ao abade. Suponho que tenha perguntado. Ninguém o absolveu, hein? Bem, o padre Elaiden pode confessá-lo se você não puder esperar até chegarmos a Valana. Posso imaginar que você precise disso agora. Blacktooth corou, imaginando se o comentário implicava uma referência a Aedrea. Claro que implicava. Ele abordou o velho padre de barba branca mais tarde naquele dia, mas o clérigo balançou a cabeça. Sua Eminência se esquece de algo. Eu nem deveria celebrar a missa. Você me viu fazê-lo, mas não dou a Eucaristia e não atendo confissões. Celebrar uma missa privada é o meu próprio pecado, se for o caso não envolvendo outros. Um olhar selvagem e triste surgiu no rosto do velho, como se estivesse em guerra consigo mesmo.
Blacktooth já vira esse olhar antes e estremeceu. O padre Elaiden era apenas um pouco louco. Estranhos companheiros de viagem, pensou ele. Um padre sob interdição, um marinheiro carrasco guerreiro, um nômade selvagem mas aristocrático, um monge desonrado e um cardeal que não passava de diácono. Bramponi, Blacktooth e Gunn eram todos de extração nômade, e Elaiden obviamente vivera entre nômades. Santa loucura, cuja família materna se chamava Pequeno Urso, e Elaiden pareciam velhos amigos, e frequentemente falavam de famílias nômades conhecidas por ambos. Apenas o carrasco não tinha relação com o povo das planícies. Blacktooth estava mais intrigado do que nunca sobre as intenções do diácono vermelho. O cardeal, ele aprendera, era o chefe do secretariado para assuntos eclesiásticos extraordinários, um escritório obscuro e menor da cúria que ele ouvira alguém chamar de o escritório de intrigas triviais. Após 2 dias de neve leve, o céu clareou. Havia um sol brilhante e uma brisa vinda do sul. 3 dias depois, o degelo estava bem encaminhado. Shurgan saiu por meio-dia e depois voltou com a opinião de que a estrada não estava intransitável, embora pudessem ter que cavar neve lamacenta em alguns lugares. Bramponi pagou a Shard uma quantia justa em moedas da Casa da Moeda Papal, e os viajantes se despediram da vila. Apenas as crianças, Shard e Tempos os viram partir. Os olhos do monge procuraram em vão por Aedre. Ele tinha certeza de que ela estava brava por causa de seus sentimentos conflitantes e por tê-la evitado. Ele queria deixá-la saber que culpava apenas a si mesmo, mas não havia como. Ela se fora para sempre. Eles ainda estavam mais perto da abadia de Liboets do que de Valana quando deixaram Art Hallow, mas o progresso foi mais rápido à medida que a estrada melhorava. Vários dias depois, a respiração de todos tornou-se difícil ao se aproximarem dos passos elevados. Algo acontecera com a atmosfera da Terra desde a morte catastrófica da Magna Civitas. Só se podia olhar para cima, e não escalar, as ruínas de edifícios antigos em encostas de montanhas muito acima da linha atual das árvores. Antigamente o ar era mais respirável. Claro, a própria terra mudara, adoecida pelas guerras que há muito tempo trouxeram o fim de um mundo. Um novo mundo estava surgindo, mas não podia crescer tão rápido quanto o antigo. Ricos bolsões de recursos foram saqueados e dispersos. Agora cidades antigas eram mineradas em busca de ferro. O petróleo sempre seria escasso. A Negan precisara saquear seu povo em busca de cobre. Criaturas vivas foram extintas ou mudaram. Os lobos do deserto e das planícies eram conhecidos como raças diferentes, mesmo por aqueles nômades que vestiam peles de lobo mas chamavam sua nação de a Horda do Cão Selvagem. Havia menos floresta e mais grama no mundo do que antes, mas nem nos registros da abadia de Liboets se podia aprender muito sobre a biologia antes do dilúvio de chamas e do grande congelamento que se seguiu. A maldição pronunciada por Deus no Gênesis fora renovada, terra e homem estavam duplamente decaídos. Na 20ª noite da jornada, Santa Loucura viu Nunshan, a bruxa da noite. Acamparam cedo, e Gunn cavalgará à frente no final da tarde para verificar as condições dos passos, e voltou pálido e balbuciando após o pôr do sol. Olhei para cima, e lá estava ela em pé num penhasco contra as estrelas da noite. Feia. Nunca vi uma mulher tão enorme e feia.
Havia uma espécie de luz negra ao redor dela, e eu podia ver estrelas através dela. O sol estava atrás de uma montanha, mas o céu ainda estava claro. Então ela gritou para mim um som de soluço alto, selvagem como um puma. Talvez fosse um puma, disse Bramponi. Este ar rarefeito pode deixá-lo tonto. Puma? Não, não, um cavalo. Ela estava lá, e depois era um cavalo preto e galopou para longe, para dentro do próprio céu, parecia. Bramponi ficou em silêncio, ocupando-se com um prato de feijões. Blacktooth estudou a expressão de Shurgan e achou-a excitada mas sincera. Ele aprendera que o nômade era pelo menos nominalmente cristão, mas os mitos nômades não eram dissipados pelo batismo. Foi o padre Elaiden quem finalmente falou. Se você viu a bruxa da noite, quem está morrendo? O Papa está morrendo, disse o diácono vermelho. Anuncian aparece para papos, meu senhor, perguntou Blacktooth, quase divertido. Poderia ser meu pai morrendo, disse o nômade baixinho. Deus não permita, disse o cardeal. O tio-avô Brockenfold deve ser eleito senhor das três hordas, e tornar-se o sucessor do Scharf de Guerra Ganus. Ele olhou rapidamente para Blacktooth. Isso é algo mais que você deve esquecer que ouviu, Nimue. Obedecerei, meu senhor. Para Blacktooth, as coisas estavam se encaixando. Não havia um senhor das três hordas desde que o Scharf de Guerra Ganus levara seu povo à derrota contra Anegan, o Conquistador, 7 décadas atrás, e fora sacrificado por seus próprios xamãs. A horda de Ekrebat fora completamente subjugada, assim como algumas tribos, incluindo a de Blacktooth, da horda Gafanhoto, e os descendentes destes viviam dentro do império como pequenos rancheiros ou nas fazendas do Estado Livre de Denver. Sem a participação de eleitores da horda de Ekrebat, o ofício militar e sacerdotal da realeza não poderia ser preenchido. Os Anegans impediram que isso acontecesse. Blacktooth pensou em seu sonho louco no qual ele era Pilatos crucificando pretensos reis dos nômades. Ele acreditava no significado dos sonhos, tal era sua herança nômade. Agora havia agitações de rebeldia por parte dos povos conquistados, pelos quais os nômades livres nutriam apenas desprezo nos anos de infância de Blacktooth. Shurosligan, então, era um parente de Ganus, e sua linhagem materna estava qualificada para a alta realeza. Bramponi estava envolvido, intrometendo-se, na política nômade, que era o mesmo que a religião nômade, pois apenas a classe xamã podia ser eleitora. Veio-lhe agora o pensamento de que o cardeal, o padre idoso e o nômade com conexões na família real da Horda do Cão Selvagem poderiam ter parado para conferir com os xamãs de Ekrebat antes de visitarem a abadia de Libwitz. Várias conversas ouvidas pela metade durante a jornada apoiavam a ideia. Ele fora ordenado ao silêncio e pretendia obedecer. Mas considerar isso um assunto sem importância para ele seria dar as costas aos seus falecidos pais e à herança deles. Ele estava grato pela bondade de Shurgan para com ele. Um dia talvez fosse possível sentir orgulho de sua herança, se o orgulho não fosse um dos pecados capitais que sua fé o alertava. Se as duas hordas do norte, os cães selvagens e as tribos invictas dos gafanhotos, parassem de demonstrar desprezo pelas tribos conquistadas, de Ekrebat e gafanhoto, ele poderia ser capaz de manter a cabeça erguida no mundo.
Mas ele sabia que a horda de Ekrebat e seu próprio povo exilado deveriam novamente se afirmar antes que isso pudesse acontecer. Ele sabia que ficaria feliz em ajudar se pudesse. Blacktooth viu-a na manhã seguinte. Ela era uma jovem garota, muito parecida com a Idrea, mas além de a Idrea em beleza. Nua, ela estava sob uma saliência de rocha lavando-se e dançando em uma pequena cachoeira feita de gelo recém-derretido. A uma distância de um tiro de pedra, ela olhou uma vez para Blacktooth, que parou e ficou congelado, com o couro cabeludo arrepiado. Os olhos dela deixaram-no para seguir Santa Loucura, ele próprio sem ver, que montava o garanhão do cardeal. Eles o seguiram até que um grande bloco de neve solta e molhada caiu sobre a saliência e a fez recuar para fora de vista. Segundos depois, uma delicada égua branca galopou para fora da saliência e desapareceu em um matagal de abeitos pingando neve. Blacktooth balançou a cabeça. A altitude deixava a pessoa bastante tonta. Mais tarde, quando o nômade parou e esperou que todos o alcançassem, Blacktooth passou por ele e disse: "Eu mesmo a vi esta manhã." "Como Fujaijó, a donzela do dia?" "Ela era jovem?" perguntou Shurgan. "Muito jovem e bonita. Quem quer que ele fosse ontem, hoje ele está morto", disse o guerreiro. "Ela quer um novo marido." "Ela estava olhando para você. Ou para o cavalo do cardeal." Gunn franziu a testa, balançou a cabeça e riu. "O cavalo. Dizem que ela capela com garanhões quando não há senhor das hordas. É este ar rarefeito, Nimue. Trabalha com nós dois." Blacktooth continuou a caminhar enquanto a carruagem alcançava o nômade que esperava. Houve uma troca em algum lugar atrás dele, e o mesmo cavalo voltou com um cavaleiro diferente. "Por que você não cavalga ao lado do machado?" perguntou o cardeal, pela primeira vez referindo-se a Volshin por esse nome. "Porque tenho um furúnculo no traseiro, Sua Eminência, mas também porque preciso caminhar." Blacktooth fumara um pouco da erva medicinal forte que o nômade trouxera do Nebraska, e estava sentindo-se mais loquaz e menos inibido do que o habitual. Além disso, perdera o medo de Bramponi e começara a gostar do homem. "O que é isso que ouço sobre você e a mulher do cavalo selvagem, Nimue? Você muda de religião com frequência." "Espero, meu senhor, que minha religião de hoje seja sempre um pouco melhor que minha religião de ontem, e uma visão de uma donzela em uma cachoeira gelada faz maravilhas pela minha religião de hoje, embora amanhã eu possa questionar a realidade da visão." "Mas eu disse que ela era a Jinfujaivurn." Bramponi riu. "Você sente, então, que realidade e religião podem ou não ter algo a ver uma com a outra nesta altitude?" "Nesta altitude, sim e não, meu senhor." "Mantenha-me informado se ela aparecer novamente", disse Bramponi levemente, e trotou à frente. Era um tempo de visões. Blacktooth ouvira falar de milagres nas montanhas, magia nas planícies e carruagens no céu. A Virgem estava aparecendo simultaneamente para pequenos grupos de seus eleitos em 3 locais diferentes no continente. Além disso, o que sua aparição dizia no oeste, sua voz no leste punha à prova severa. Era quase como se estivesse discutindo consigo mesma. Esta, talvez, era a melhor prova de sua divindade, pois na divindade os opostos são sempre reconciliados. Nunchani Fujaijó, bruxa da noite e donzela do dia, aspectos da Jinfujaivurn. Havia um terceiro aspecto, em momentos apropriados,
ela se tornava urubu de guerra, presidindo sobre o campo de batalha, o local de alimentação. É apenas o ar rarefeito, Blacktooth disse a si mesmo. Mas por que não uma mulher do cavalo selvagem? Ele a vira a cavalo quando era criança. Vira-a esta manhã sob a cachoeira, e ela era a mesma jovem mulher. As mulheres das hordas possuem as éguas de reprodução e as passam para suas filhas. As mulheres nômades são criadoras maravilhosas de cavalos. E nenhum guerreiro cavalga uma égua para a batalha. Cavalgar uma égua é anunciar sua falta de prontidão para lutar. Assim, o garanhão do cardeal Bramponi é tanto uma montaria quanto uma declaração. Cavalos selvagens são proibidos, exceto para o noivo dela, porque são dela. Ela é uma projeção natural da cultura nômade no mundo consensual nômade, mas admitir isso não é dizer que ela é totalmente irreal. Os cristãos fazem projeções semelhantes, tantas aparições da Virgem. E ela é um árbitro de poder nas planícies, ao escolher um marido, ela escolhe um rei. Diverte-a imaginá-la escolhendo um papa. A partida de Blacktooth da abadia não lhe trouxera a liberdade de pensar por si mesmo, ele sempre a tivera. Mas agora ele não precisava se sentir culpado por isso. Sua própria prática religiosa estava necessariamente sofrendo por causa da jornada e de seus pecados, mas ele tentava, sempre que podia, passar uma hora recitando silenciosamente a lista de compras de São Liboetes enquanto cavalgava ou ficava acordado à noite, latas de chucrute, 6 bagels, levar para casa para Emma. Amém. Curto e doce, mantinha a mente longe devagar em direção a Aedrea. Ele preferia muito mais isso ao memorabilium das leis de Maxwell que tanto confundira Torrildo e talvez contribuíra para sua delinquência. Mas sua raiva contra si mesmo por causa de Aedrea e seus sentimentos continuava procurando uma saída. Quando acamparam naquela noite, o machado perguntou como sempre, pronto para morrer agora. Blacktooth, sem um comentário negativo, chutou imediatamente a virilha do machado. O carrasco esquivou-se, mas o golpe atingiu seu quadril, ele riu com deleite. Você está um homem muito mau esta noite, disse ele, e permitiu que Blacktooth atacasse mais 3 vezes antes de jogá-lo de cara na neve derretida. Foi a primeira vez que o aluno tocou o professor, e Volshin abraçou-o após ajudá-lo a se levantar. Desta vez você pronto para morrer, sim? Essa foi a segunda noite. Eles estavam ganhando velocidade enquanto cavalgavam para o norte e para baixo. Na quarta noite, um mensageiro com uma lanterna e um guarda-costas trotando atrás entregou a notícia a Elia Cardeal Bramponi: o Papa estava morto. Ele e o soldado pararam para lanchar com eles e depois continuaram para o sul com uma convocação para o abade Gerard e outros cardeais além do Rio Bravo. Mais mensageiros desse tipo estariam saindo de Valana por todas as estradas com a mesma convocação para todos os cardeais bispos, cardeais presbíteros, cardeais diáconos, cardeais abades e a cardeal abadesa, cardeais sobrinhos e comparsas por todo o continente, enquanto a cidade de Valana se preparava para outro conclave. Naquela noite, o cardeal reuniu-se em conferência com o nômade e o capelão, enquanto Blacktooth e o machado lutavam mais longe das fogueiras. No dia seguinte, aproveitaram os banhos públicos em Pobla, a primeira cidade real que visitaram. O padre Elaiden raspou a barba e não foi mais visto com os outros, embora Blacktooth o tenha avistado mais tarde na companhia de um homem de cabelos claros em roupas nômades e com armas nômades,
mas com maneiras que não vinham das planícies. De Pobla, Santa Loucura cavalgou para o leste em direção às planícies. Portanto, também, meia hora depois, seu capelão Elaiden seguiu-o, acompanhado pelo jovem guerreiro urbano e loiro. Bramponi contratou um motorista local e seguiu para Valana com seus novos servos, um carrasco regular e um monge irregular. Blacktooth estava alimentando uma pergunta não feita por muito tempo. A culpa de seu encontro com a Hydra o fazia hesitar, mas agora ele a fez. Meu senhor, lá em Art Hollow, quando estavam prestes a nos roubar, porque você esperava que a garota o reconhecesse? Bramponi franziu a testa por um momento, depois respondeu facilmente: meu escritório teve alguns negócios com um grupo de djinns armados naquela área geral. Presumi que fossem membros do grupo. Aparentemente, eu estava errado. Blacktooth permaneceu curioso. Volshin e Gunn fizeram bastante exploração na área, mas falaram apenas com o cardeal sobre o que encontraram. Ele resolveu questionar o irmão Machado. No início da tarde, passavam por vielas lamacentas cheias de cães e crianças por aldeias de tijolos e pedras com telhados de toras e chaminés expelindo fumaça. Havia o som da forja do ferreiro e vozes de mulheres negociando com vendedores o preço de batatas e carne de bode. Essas aldeias eram agora distritos de Valana, cercando-a, tendo crescido durante o cisma e o exílio, trazidas pelo novo comércio e indústria ao pé das montanhas cujos picos Blacktooth vira à distância em sua juventude. Mas agora estavam perto demais para ver os picos, e havia apenas a presença maciça do maciço a oeste. Era tudo novo e sujo, e desconcertante para o monge que, embora tivesse passado os primeiros 15 anos de sua vida a poucos dias de cavalgada deste lugar, nunca estivera dentro de uma cidade. E a cidade começou a surgir ao redor deles enquanto a carruagem do cardeal avançava para a área mais densamente povoada, onde a maioria dos edifícios era, como a abadia, de 2 e até 3 andares de altura. E tudo era dominado pela colina fortificada central, surgindo à frente, a colina cujas muralhas encerravam a Santa Sé, e de onde se erguiam os pináculos da Catedral de São João no exílio, onde o vigário de Cristo na terra oferecia missa ao Pai. Blacktooth estava em transe e mal ouviu o cardeal, que se virou para falar com ele. Perdão, meu senhor. Você sabia que a praça em frente a São João é pavimentada com paralelepípedos trazidos de Nilrum por todas as planícies? Disseram-me, meu senhor, que a área ao redor da catedral é território de Nilrum. Mas todas as pedras. Bem, nem todas, mas São João no exílio ergue-se sobre solo de Nilrum. Importado. É por isso que os nativos aqui afirmam que não há necessidade de voltar. Na verdade, lembram a todos que a própria Nilrum foi construída sobre solo importado. De além do mar. Assim conta a história. O venerável Buedulus pensava o contrário. Sim, eu sei. A teoria de um cisma na época da catástrofe. Quem sabe? Como aconteceu de o latim voltar ao uso após ter sido abandonado. Isso, meu senhor, foi durante a simplificação, de acordo com Buedulus. Os queimadores de livros não destruíram obras religiosas. Uma forma de salvar material precioso dos simplórios era traduzi-lo para o latim e decorá-lo como uma Bíblia, mesmo que fosse um livro didático. Também era útil como uma linguagem secreta. Agora, aquele edifício à frente é o secretariado, interrompeu o cardeal.
É lá que você e talvez Voshin trabalharão de vez em quando. Mas primeiro, devemos encontrar aposentos para vocês dois. Ele inclinou-se para a frente e falou com o cocheiro. Momentos depois, entraram numa rua lateral lamacenta coberta por galhos que começavam a brotar. Não faltava muito para a Semana Santa, e era hora de começar a escolher um papa.